Então, pessoal, voltando para a segunda parte do nosso tema competência, agora nós vamos falar sobre a questão da competência territorial, prevista lá no artigo 46 e seguintes do CPC. Então, lembrando agora que nós não iremos falar mais da competência da Justiça Federal, nem da competência da Justiça Especializada. O artigo 46 ele traz uma informação importante em questões que envolvem direito pessoal e bens móveis. Segue essa regra que é muito importante, faça um asterisco no seu código, que é uma informação de muita importância, porque a depender do caso concreto que você aplicar a competência, o efeito prático dela nós iremos ver que pode causar problemas. Olha só, o artigo 46 ele diz o seguinte: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta como regra geral no foro de domicílio do réu. Então, ações que versem sobre bens móveis e ações que versem aqui sobre direito pessoal. Então, por exemplo, uma ação indenizatória por danos morais, uma ação indenizatória por dano moral, por dano material, uma ação revisional. Então, como regra geral, é o foro de domicílio do réu. Agora pode acontecer que, conforme a gente vê aqui nos parágrafos, primeiro ao parágrafo 5º, a questão do domicílio do réu. E se o réu tiver mais de um domicílio? E se o réu não for encontrado naquele domicílio? O CPC ele traz essas respostas. Então, olha só, o parágrafo 1º diz o seguinte: tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer domicílio, de qualquer foro. Então, se o réu, por exemplo, ele reside no Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem casa, né, na Barra da Tijuca, em Copacabana, em qualquer dos dois foros ele pode ser demandado. Tudo bem? Pessoal, o parágrafo 2º ele diz o seguinte: se é incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Então, aqui é a questão, de novo, do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O parágrafo 3º ele traz uma hipótese bem bacana: quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Importante aqui a questão quando as partes não residem aqui no território nacional. O parágrafo 4º ele traz uma informação, ele traz a seguinte informação: havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios. Quando nós falamos aqui de dois ou mais réus, nós estamos falando aqui de litisconsortes passivo, não é mesmo? Serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Então, a mesma coisa, se um mora em Copacabana, o outro mora na Barra da Tijuca, e o autor mora, por exemplo, na Barra da Tijuca, se ele quiser demandar no foro da Barra da Tijuca, pode ser. Se não, pode ser também Copacabana, né, conforme o nosso exemplo. E o parágrafo 5º traz aqui uma informação também importante: a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, ou em sua residência, ou do lugar onde for encontrado. Aqui nós temos três hipóteses em questões que envolvem a execução fiscal, tá? Pessoal, o artigo 47, fala aqui sobre a questão dos bens imóveis. Olha só, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Então, se nós estamos falando aqui de um litígio que recai sobre o bem imóvel, por exemplo, uma casa, o foro competente será o da coisa. Então, aqui nós temos uma regra, né? Uma regra geral, perfeito? Assim como nós temos ali uma regra geral no artigo 46. Só que o artigo 47, ele traz aqui uma informação no parágrafo 1º muito relevante. Olha só, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Quando você fala aqui em optar, você tem que lembrar aqui da negociação. Se as partes podem negociar, em se tratando de bens imóveis, pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição, nós temos aqui uma competência relativa. Agora nós temos aqui, também no parágrafo 1º, segunda parte, a questão de uma competência absoluta quando se trata de bens imóveis. Olha só, se o litígio não recair sobre o direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e a demarcação de terras e denunciação de obra nova. Então, se o litígio recair sobre uma dessas questões que estão previstas lá no artigo 47, parágrafo 1º, a segunda parte, a parte final, nós teremos aqui uma questão de caráter absoluto. Então, de maneira obrigatória, a ação deverá ser proposta no foro da coisa. Tudo bem?
Bom, as ações possessórias imobiliárias será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Perfeito? Pessoal, a partir do artigo 48 até o 53, nós temos aqui algumas regras específicas para situações que são específicas. Perfeito? O artigo 48, ele traz aqui a questão da sucessão, onde será proposta a ação, por exemplo, de inventário. O artigo 48, ele responde essa questão da seguinte maneira: o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então aqui nós temos uma questão que a lei estabelece o foro de domicílio, o foro competente, para as ações de inventário. Importante essa previsão lá no artigo 48. Tudo bem? Pessoal, o parágrafo único, ele traz também algumas hipóteses, algumas exceções, por exemplo, desconhecer onde que o falecido tinha foro competente, né? Onde que ele residia, por exemplo. Olha só, se o autor, parágrafo único do artigo 48, se o autor da herança não possui domicílio, é importante lembrar que é onde que aquela pessoa tinha domicílios, né? Onde que ele residia de fato, onde que ele buscava ali permanecer. Então, o domicílio é entendido dessa maneira. Então, o parágrafo único do artigo 48, ele estabelece essa questão da seguinte maneira: se o autor da herança não possui domicílio certo, é competente, inciso 1, o foro de situação dos bens imóveis, onde foi encontrado os bens imóveis, ali vai ser o foro de competência para ação de inventário e partilha, por exemplo. Se não tiver o foro de bens imóveis, o inciso 2, ele responde à questão. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer um desses, né, presume-se lá, faz uma analogia para a questão quando o réu tem mais de um domicílio. O inciso 3, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Temos que lembrar aqui que nós temos aqui uma questão de afastamento das hipóteses. Se o inciso 1 você consegue aplicar ao seu caso, o inciso 2 e 3 eles serão inaplicáveis. É sempre uma questão de ir matando cada uma das hipóteses previstas em lei. Perfeito? Pessoal, o artigo 49 ele traz a questão do direito da competência que envolve os ausentes. Vamos lá, artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro do seu último domicílio, também competente para arrecadação, inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Perfeito? O artigo 50, ele traz a hipótese aqui muito importante que fala sobre a questão do incapaz. O incapaz, quando for réu, a ação será proposta no foro do seu representante legal ou assistente. Essa aqui é uma questão de caráter absoluto. O artigo 50, ele traz aqui, o artigo 51. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja a autora a União. Aqui é importante lembrar da competência que envolve entes federativos, União, Estados, DF e o município. Então, olha só, quando a autora for a União, nesse caso, a competência será do domicílio do réu. Ela irá ajuizar a demanda no domicílio do réu, porque a União, vamos dizer assim, entre aspas, está em todo o local do território nacional. Então, ainda que por exemplo, que o réu resida no Acre, a competência será, naquele caso, da Justiça Federal, né, a União envolvida, da Justiça do Acre. Ali será a competência para a União demandar o réu, né, por algum motivo. Ao contrário, senso, você vai ver aqui no parágrafo único do artigo 51, que estabelece da seguinte maneira: se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Então, é muito mais fácil a União demandar onde o réu se encontra, e se a União for demandada, a renação, nós teremos aqui 4 hipóteses de ajuizamento de ação. Então, o réu pode demandar aqui, vamos lá, no seu próprio domicílio, certo?
no local que teve a ocorrência do ato ou do fato que demandou a ação, no de situação da coisa ou ainda no Distrito Federal. Perfeito? É uma informação bastante importante aqui que envolve os entes federativos. Pessoal, o artigo 52 ele continua aqui a questão dos entes federativos. É competente foro de domicílio do réu para as causas em que o autor for o Estado ou o Distrito Federal, aplicação idêntica lá do artigo 51 caput. E o parágrafo único, vamos lá, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federativo. Questão idêntica também ao parágrafo único do artigo 51. Bom, continuando, nós temos aqui agora também algumas competências que envolvem direito de família, ação de alimentos e as ações que envolvem pessoa jurídica. Algumas regras que deverão ser sempre observadas. O artigo 53 ele diz o seguinte: é competente o foro, inciso 1, vamos lá, questões de direito de família, para as ações de divórcio, separação, anulação do casamento e reconhecimento ou dissolução da união estável. Então, todas essas questões aqui envolvem direito de família. A regra é a mesma, é eliminatória. O inciso 1 fala o seguinte, o inciso 1 não, desculpa, o inciso 1, a linha A, do domicílio do guardião do filho incapaz. Então, se eu puxo aqui uma ação de divórcio e a mãe está com a guarda do menor, a ação competente será realizada no seu domicílio, certo? Se o pai demandar, se o pai entrar com a ação de divórcio e demandar essa ação, por exemplo, ele irá demandar no foro de domicílio da mãe, já que ela tem a guarda do menor incapaz. Agora, se por exemplo não tem filho incapaz, a linha B responde do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Agora, a linha C é uma outra hipótese do domicílio do réu, se nenhuma das partes reside mais no antigo domicílio do casal, que pode ser aqui a regra mais comum se não tiver aqui o filho incapaz. Então, no caso aqui, o domicílio do réu. Então, se a mãe entra com a ação, não tem filho incapaz, nós teremos que levar o domicílio do réu, do pai, a competência para divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. Tudo bem? Pessoal, a questão também que envolve o direito de família é o inciso 2, a questão do alimentando, né? De domicílio ou residência do alimentando para as ações daqueles que pedem alimento. Então, se o menor, né, pede os alimentos ao pai separado, né, a mãe, será no seu domicílio a competência para esse tipo de ação. A ação de alimentos será competente o juízo daquele domicílio de quem pede os alimentos. Lembrando o seguinte, a gente sempre fala aqui dos alimentos do menor, né? Mas a questão do direito de família, ele traz ali algumas hipóteses sobre o dever alimentar. Nós temos aqui um caráter, né? Lá no artigo 1694, estabelece ali algumas obrigações e regras para o direito de família. Depois dê uma lida, por favor, esse artigo. Agora, o inciso 3, ele traz aqui algumas competências quando for pessoa jurídica. Inciso 3, a linha A, do lugar onde está a sede para a ação em que for a pessoa jurídica. Como regra geral, está ali a competência para as ações que envolvem pessoa jurídica, onde se encontra a sede da empresa. A linha B fala o seguinte, onde estiver a agência ou sucursal, quando as obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A linha C fala também onde exerce suas atividades para as ações em que for onde quem for réu, a sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Perfeito? A linha D aqui, a partir de agora, segue uma decoreba, né? Tem que dar uma lida nesses artigos para linkar essas questões. A linha D fala onde a obrigação deve ser satisfeita para as ações em que for exigido o cumprimento. A linha E, importante, a questão do idoso, olha só, de residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. A linha F fala sobre a questão do lugar da sede, né, da serventia notarial ou de registro para as ações de reparação de dano
por ato praticado em razão do ofício. O inciso 4 fala aqui de uma questão também importante, muito comum, inciso 4 e 5, para ações que são realizadas em sede de juizado especial civil. O inciso 4 fala ali do lugar do ato ou fato para ação de reparação do dano, a linha A, e a linha B fala em que for real o administrador ou gestor de negócios alheios do lugar do ato ou do fato para ajuizar a demanda. E o inciso 5 aqui fala também uma questão muito comum, que é o acidente de trânsito, para as ações de domicílio do autor ou do local do fato, para as ações que forem relativas à questão do dano em acidentes de trânsito, inclusive aeronaves. Então aqui a competência será do domicílio do autor ou do local do fato para as ações que versarem sobre acidente de trânsito ou aeronaves. É importante saber essa questão, muito comum aí em provas. Então aqui nós temos duas possibilidades, nunca esqueçam disso: domicílio do autor ou o local do fato para ajuizar a presente demanda. Tudo bem? Pessoal, nós vamos finalizar esse vídeo aqui, daqui a pouquinho nós retornamos. Até já!